Esperança. É uma mensagem dada em Havre, em 1862. Então, nós vamos ler a mensagem. Vamos ler somente o item 14, depois a gente ainda comenta o item 15, tá? Então, acho que antes de ler, é bom a gente fazer uma prece, né? Para a gente começar a se emanar do tema e também para a gente serenar o nosso espírito, né? Vamos nos ligar com o mais alto. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, abençoa todos nós nessa noite em que nos reunimos em torno do Teu Evangelho. Que possamos ter o coração aberto, a percepção aberta, para compreender a mensagem, a extensão da mensagem desse Espírito para nós e da profundidade de sua mensagem quando pensamos em amor aos criminosos. Que possamos ter um evangelho bastante tranquilo, bastante reflexivo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ao nosso texto. Item 14, caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para os quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados, que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus. Como o conheceis, ele será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas crenças. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo que é Jesus. Que direi a ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado, e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo.
mas pelo menos podeis orar por ele. Dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração se orardes com fé. É vosso próximo, como melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revolta, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Essa é a mensagem da Elizabeth para nós. E acho que a gente dá para começar aqui com o primeiro trecho, né? Que fala assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Verdadeira caridade. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, né, a gente ouve sempre que é benevolência, indulgência e perdão. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem, e ela diz isso no texto, que a gente precisa ter é benevolência. Muitas vezes, quando a gente pensa no criminoso, e esse nosso pensamento já é da maior distância possível, a gente já precisa começar a mudar a nossa forma de pensar. Daí, a gente começar a olhar com um pouquinho mais de doçura para essa pessoa. Não que o que ele tenha feito tenha que ser esquecido, não, ele fez algo errado. Mas pensar no espírito, naquele espírito que está ali e cometeu um ato muito censurável. Um ato que prejudicou muitas pessoas, que pode ter prejudicado a nós diretamente, né? Essa boa vontade, ela foi disposto a aprender com isso. Predisposto a aprender a amar. Eu vou superar o mau pensamento, a má sensação que eu tenho. Quando eu souber de algo, ouvir algo, alguma notícia ruim, né? Ou vivenciar alguma coisa muito difícil de alguma pessoa, eu ter esse primeira ação minha de ser um pouco mais benévolo, né? Um pouco mais branda para com esse criminoso. Acho que é segundo que a indulgência é um caminho muito pedregoso para nós, né? A indulgência predispõe a gente a se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? A se colocar um pouquinho no lugar do espírito, que traz as imensas dificuldades para essa encarnação e que chega aqui não consegue superar essas dificuldades e acaba cometendo algum ato impróprio, né? Para chegar ao perdão, à medida que você já caminhou nessas duas anteriores, o perdão se torna mais fácil, né? Porque a hora que você já compreende, o perdão, ele vem um pouco mais naturalmente para nós. Mas é um caminho que ainda é mais difícil. Se a gente conseguir colocar um pouquinho de benevolência, colocar um pouquinho de indulgência no nosso pensamento, na nossa fala, na nossa ação, a gente já vai ter um bom caminho transposto, né? E eu acho que assim, se a gente se diz cristão, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer é aprender de fato com Cristo, né? É a gente estar ali tentando seguir aquilo que ele nos ensinou, né? E isso é uma situação assim que se coloca para nós, porque é fácil a gente falar assim das pessoas que a gente acha que são boas, né? Mesmo que a gente não se dê muito, que a gente não conhece, mas a gente acha que é boa, é mais fácil. Mas quando a gente sabe que a pessoa é um criminoso, na concepção da palavra que a gente tem, a gente já vai um pouco mais, né, distanciado, a gente já tem esses sentimentos ruins. E a gente precisa transformar, né? Começar a olhar de uma outra forma. Um outro ponto que ela coloca aqui assim, para a gente amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para os quais
desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia. Assim como para nós mesmos, quando nós cometemos alguma falta contra a lei de Deus. Quer dizer, Deus é muito misericordioso e o peso que ele dá para as coisas é diferente do que nós damos. Então a gente tem que pensar como é que Deus trata essas coisas. Toda essa situação, essa falta cometida, né? Se é com misericórdia, como ela está colocando aqui para nós temos que pensar. Ninguém encarnou aqui para ser criminoso. Ninguém encarnou. Todo mundo veio aqui para acertar. Né? Todo mundo tem aqui uma situação toda colocada para se acertar, a se acertar. Né? Alguns espíritos têm mais dificuldades e estão em processos mais difíceis nesse momento. Né? Se hoje a gente olha para nós e pensa assim, mas eu jamais cometeria um crime desse tipo, a gente não sabe se lá atrás a gente já fez ou não. A gente não sabe se lá atrás a gente não precisou da misericórdia, da oportunidade de vir e refazer, e que hoje a gente tem outros sentimentos e outras coisas para a gente trabalhar. Se um espírito está aqui e comete um crime desse, nós temos que pensar quão de dificuldade esse espírito vem carregando já há muitas encarnações para ter chegado aqui, ter sido colocado à prova e ter sucumbido. Olhar para esse espírito com benevolência, olhar esse espírito com indulgência e pensar, poxa, mais uma oportunidade que ele não venceu, mais uma vez que ele falhou na sua oportunidade, mais uma vez que ele caiu. Mas a gente deve lembrar uma coisa também, que ele fala aqui que é importantíssimo, que é o arrependimento. O arrependimento, ele transforma as pessoas. Quando a gente se arrepende das coisas que a gente faz, né, a gente não quer fazer mais. A gente faz de tudo para não cometer aquilo de novo. Se eu sou intolerante, eu não quero mais ser intolerante, e eu fui intolerante, e a gente se cobra porque a gente não quer. E quando a gente sente aqui dentro da gente o arrependimento por alguma coisa que a gente fez, a gente quer que Deus seja indulgente conosco. A gente vê tudo, poxa, eu fiz isso por causa disso, por causa daquele outro, eu não quero fazer mais, eu estou arrependido. A gente tem a nossa conversa íntima com Deus sobre as nossas faltas. Esse que a gente considera o criminoso, ele também tem direito ao arrependimento. E esse arrependimento pode vir aqui. Ele pode ter cometido uma falta e aquela falta, por si só, já ser a fonte do seu arrependimento. Nós vamos ter aqueles que vão ser persistentes na falta. A gente sabe, temos muitos aqui encarnados, persistentes em suas faltas. Fazendo. E o que a Elizabeth diz para nós? Que eles não conhecem a Deus. Ela coloca dessa forma para nós. Eles não conhecem a Deus. Ela diz assim, ó. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração. Porque eles quase sempre não conhecem a Deus como conheceis. Ele será pedido menos que a vós. Então, hoje a gente já não faz tanta coisa tão difícil que a gente considera criminosa, mas a gente faz outras coisas e a gente já conhece a Deus, a gente já conhece suas leis, a gente está aprendendo muito. Aquele que comete ainda faltas mais difíceis, não conhece. Eles não têm essa proximidade de Deus. Porque não é conhecer, saber de Deus, é sentir Deus. Né? Eles não sentem Deus com eles. Então, eles estão fazendo e não veem aquilo, até sabem que aquilo pode não ser bom, mas eles não têm a mesma noção que a gente
possa ter já. Quando o espírito se arrepende logo, é que Deus tocou mais o coração, que aquilo já está mais internalizado dentro de cada um, né? Desses que se arrependem logo, com desculpe, foi uma falha técnica aqui, que ele fala, né? É, que eles são filhos de Deus como nós somos, né? Então a gente considera filho de Deus, ele é filho de Deus, é um irmão nosso, um irmão de caminhada nosso. Então, ele vai ter todas essas dificuldades e a gente precisa se colocar mesmo nesse lugar para tentar compreender essa dificuldade do espírito. A gente tem que pensar assim, se eu tenho dificuldade com uma coisinha a gente considera assim, aos olhos do que está ali o crime, né? Que a gente considera um crime, essa dificuldade de considerar uma coisinha pequena. Imagine quem tem uma dificuldade imensa como é cometer um crime, né? Aos nossos olhos imensos. Aos olhos de Deus ainda são falhas, desvios ainda da sua lei, porque Deus vê diferente do que nós, né? Uma das coisas que a gente não sabe também, e que a gente precisa compreender, é que esse espírito teve uma história grande, anterior, que a gente não sabe qual é. A história do espírito, né? E uma outra coisa, compreender assim, qual foi o contexto que ele veio nessa encarnação. Um tempo atrás, teve um crime, e um crime envolvendo criança, né? E coisa envolvendo criança me toca de um jeito assim, muito difícil. E eu fiquei pensando muito, mas por que uma criança, né, indefesa, não sabe o que fazer, e vai lá e um adulto muito mais forte mata uma criança? E eu estava assim muito incomodada, e pedi muito, né, que eu queria compreender isso, né, porque às vezes a gente compreende, lê, mas eu queria compreender dentro de mim, né, e me veio muito claro, assim, é, que aquele espírito, criança, que estava naquele momento no corpo ainda de uma criança, ele tinha vindo como uma uma missão de ajudar esse espírito que cometeu esse ato a não falhar. Ele era a oportunidade daquele ser. Ele era a oportunidade daquele espírito. Que se ele conseguisse vencer aquilo, ele poderia deixar de cometer outros crimes. Ele poderia ser feliz nessa oportunidade de não de conseguir vencer algo que o domina ainda, né? E que essa criança ela veio, né? Um espírito abnegado, veio para tentar ajudar esse irmão, ser um instrumento. E aí aquilo me clareou de um jeito, porque a gente pensa assim, né? Poxa, teria uma vida pela frente, é um espírito. São dois espíritos que estavam ali naquele momento e que juntos vieram tentar uma trajetória diferente para um deles, né? Todos os casos serão esses? Não. Mas a gente não sabe a história dos 12 espíritos envolvidos naquela situação. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de compaixão por esse espírito, pelo espírito, não é pelo que ele fez, é pelo espírito, pela dificuldade tremenda que, enquanto ele estiver encarnado, ele ainda vai sofrer muito. E depois,
de desencarnado, ele vai sofrer mais ainda. Ainda vai ser difícil ele ter oportunidade aqui na Terra. Sabe lá aonde, em que condições, como serão as novas oportunidades que ele ainda terá, né? Então, essa indulgência a gente precisa construir em nós, né? Uma outra coisa que esse texto traz para nós é a questão do julgamento, né? Então, nós, além de julgarmos, a gente se sentencia. Isso é um traço nosso. Então, quanto mais a gente se torna julgador, mais difícil as coisas são para nós, não para aquele espírito, para nós, porque nós é que não estamos trabalhando a lei do amor em nós, né? Nós que não estamos sendo benevolentes, sendo indulgentes para com o espírito. Precisa ter essa compreensão primeira, né? Não esperar que ele compreenda, mas nós precisamos compreender esse espírito, né? Muitas vezes ele fala aqui, né? Ela fala aqui no texto para nós que a gente pode ser mais culpado às vezes do que ele. Meu Deus do céu, sabe que pelo nosso próprio julgamento tão severo, porque nós somos severos quando julgamos criminosos, né? A gente pode estar sendo julgado por Deus com mais severidade ainda, né? Porque quanto mais a gente for severo, mais será severo conosco. Então, a gente tem que prestar atenção nesse julgamento que a gente faz, né? Brandura no nosso coração, é isso que a gente precisa. Uma outra coisa que ela diz assim, que também é interessante quando a gente vai pensar nesses espíritos, que ela fala assim, ó, Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Eles estão também nos ensinando. O que será que eles nos ensinam? O valor da vida, o valor da oportunidade, o bem e o mal. Eles ensinam a gente também a nos conhecer, porque a partir do momento que a gente não é indulgente, a gente vai se conhecendo. Porque se a gente não tem indulgência para com esse tipo de pessoa, a gente também vai se conhecendo, conhecendo a dureza do nosso coração. Então, ele coloca para justamente a gente trabalhar em nós essa caridade. Lembrando, caridade para com pessoas que a gente considera boas, caridade para quem a gente conhece, é fácil, é muito mais fácil. Mesmo que a gente às vezes não faça, é muito mais fácil. Agora, quando se torna para criminoso, a gente tem esse julgamento. Então, a gente precisa ser menos cruel, né? Menos cruel, porque às vezes a gente é muito cruel. E Deus, voltando a falar, o peso dele, das coisas, são completamente diferentes da nossa. Então, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção ao nosso pensamento, à nossa fala e aos nossos atos para com os criminosos, né? E a gente pergunta aqui, né, como será que o Cristo agiria? E a Elizabeth fala para nós assim, que diria Jesus se visse esse infeliz ao seu lado? Olhe bem, havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente necessitado e lhe estenderia a mão. Olha só que ação que a gente às vezes pensa, mas isso é tão difícil. Difícil ainda para nós por causa da dureza do nosso coração. Isso tudo para nós ainda é difícil. Estender a mão talvez seja ainda mais difícil. Mas acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer e ela mesmo dá aqui para nós o caminho, né? Porque ela diz para nós assim que a gente pode orar. A gente pode orar muito. Eu acho que a gente já começar não julgando, evitando o primeiro julgamento, a primeira vibração ruim para o outro, orando por ele, para que ele encontre o caminho da paz, para que ele encontre o arrependimento, para que ele possa se livrar desses instintos que ele carrega ainda, desses maus pensamentos que ele carrega ainda, né? Que ele possa antever alguma coisa de diferente na caminhada dele, né? Então a gente pode lançar mão
dessas armas que nós temos para fazer o máximo de bem a ele, né? Fortalecê-lo nessa caminhada. Então, mais uma vez, a prece se coloca como essencial em nossas vidas, né? E eu estava estudando, acho que dá um tempinho, tem um texto que eu gosto muito e que fala assim, ele fala do arrependimento, mas ele usa o termo assim, caído em si. É um texto aqui desse livro, Fonte Viva, tá? É o item 88, que fala caindo em si. Então, ele vai falando das pessoas que se arrependeram de alguma forma, e ele usa o termo caíram em si, né? Então, ele diz assim: outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si e a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. E quem sabe a história de Maria de Magdala, sabe que ela, até o final da vida, ela trabalhou para atender os leprosos, né? Depois dessa transformação em contato com o Cristo. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amarguradamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. E a gente sabe o apostolado de Pedro no trabalho incansável na Casa do Caminho, na divulgação do Evangelho de Jesus, né? Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Paulo, grande perseguidor, nós temos aí a história de Estevão, né, que enquanto ele não pôs Estevão em julgamento e condenação, né, ele não arredou pé e que se transforma e se arrepende de tudo ao contato com Jesus. Então, se esses irmãos nossos não puderem ter o contato com Jesus direto, que seja através das nossas preces, né? Que a gente possa emanar as melhores vibrações para esses espíritos em desajuste, ainda em grande desequilíbrio com as leis, né? E eu vou terminar com a Elizabeth, ela fala para nós, aqui no trecho, que será a lei de Cristo que regerá os homens, regerá todos, porque todos são filhos de Deus. Ele não veio aqui, para alguns e não para outros. O Cristo veio por todos. Deus, como Pai, está para todos, né? E aqui, nesse item 15, vem uma pergunta bem capciosa para nós, né? Que ele fala assim: o homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar? Olha que situação coloca a gente, né? Como será que a gente reagiria numa situação dessa? Eu posso tentar salvar o outro, mas sabendo que o outro é um criminoso, um malvado, como ele colocada a pergunta aqui, né? Aí Lamennais, ele vem, não sei se é assim que pronuncia, tá? Ele vem dizer para nós que a abnegação é cega. Socorre-se ao inimigo, deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. E que a gente está demonstrando aqui para a gente que a gente tem que fazer por qualquer um. Porque se a gente é irmão e querer viver nessa fraternidade,
que Deus apresenta para nós, que o Cristo veio trazer para nós, a gente não pode ver a quem. Ele diz no final assim, ó, podeis salvá-lo, salvai-o. Então, é uma situação difícil para a gente refletir o quanto eu ainda estaria tão distante de ter um ato desse, né? Mas que isso possa reforçar a gente, de que a gente é capaz de ajudar qualquer um, a gente é capaz de fazer coisas que hoje a gente acha que não pode, né? Como amar um inimigo, como amar um criminoso, como amar um espírito. Pensar sempre. É um lutador que está caminhando aqui tentando vencer, né? Como nós. E se nós temos as nossas lutas, né? Ele tem as dele. E Deus está olhando por todos nós, né? Então, que a gente seja mais misericordioso, né? Mais complacente com o Espírito, né? E com as suas dificuldades. Pois bem, a gente vai abrir agora para vocês, né? Para ver o que vocês gostariam de comentar, algumas coisas aqui. Deixa eu ver, a Gia aqui diz assim, ensinamentos da presença dos criminosos, inabilidade em compreender, de indulgência, de perdoar, de olhar como espíritos que somos, né? Isso mesmo, nós temos muito que aprender com a presença deles, com as ações deles, até do que a gente não deve fazer, né? Mas principalmente dos sentimentos que a gente deve desenvolver, né? Principalmente a indulgência. A indulgência é uma coisa que às vezes a gente não tem muito e a gente precisa trabalhar isso, né? Gisele, novamente, Jesus exemplificou a postura do olhar espiritual, viu o potencial de quem ainda não sabia amar. Ela deve estar comentando daquela passagem que a Elizabeth fala, né, que Jesus haveria de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado. E Jesus lhe estenderia a mão, certamente, porque todas as lições de Jesus são de um amor imenso pelo Espírito, né? Ele compreende em várias situações o Espírito e a sua dificuldade ainda, né? Então, quem somos nós para não tentar também compreender, né? Não é porque Jesus era Jesus, que as pessoas falam, mas Jesus era Jesus. Então, ele era ele, nós somos nós, com potencialidade para ter o mesmo sentimento, né, de indulgência pelo outro, né? Gisele, mais uma vez, quem ama, ama a todos sem distinção. Acho que estamos sendo chamados a esta lição no Brasil de hoje. Deus nos ajude e Jesus nos inspire. Isso mesmo, né, Gi? Eu não queria muito falar do Brasil de hoje, mas acho que a gente precisa um pouco. A gente tem, acho que, muito de criticar e não olhar para as dificuldades, né? Às vezes as situações que a gente passa aqui no Brasil e a gente pode pensar em todas elas, né? Todas as situações que a gente considera um crime, a gente pode partir desse princípio, né? E a gente vê assim, o que isso está ensinando para nós? Por que nós, enquanto Brasil, ainda precisamos vivenciar algumas situações, né? Eu acho que a gente tem que analisar as situações que acontecem e compreendê-las um pouco melhor, né? A gente não vai, a gente pensa assim, em termos de mundo, uma guerra mundial, né? O que uma guerra mundial trouxe para nós até hoje, traz para nós? A mesma coisa, o que os nossos acontecimentos aqui no Brasil, na área da criminalidade, na área da política, em todas as situações que se apresentam aqui na nossa existência e que nos atingem de alguma forma, o que está contribuindo para o meu crescimento? O que eu preciso aprender com isso? Porque se a gente não precisasse mais aprender, a gente estaria em situações mais tranquilas, né? A gente poderia estar numa situação muito melhor se a gente tivesse ainda uma situação mais
favorável. Enquanto a gente ainda não está, enquanto a gente ainda tem uma situação difícil, a gente tem que começar assim a aprender com essas situações, né? É aquilo que a gente reclama dos criminosos, mas a gente joga o saco de lixo no chão, né? Ou joga um lixo, alguma coisinha no chão. A gente não faz a nossa parte, quer que todo mundo faça a dele e faça todo mundo seja correto, quando a gente ainda também não é correto nas nossas ações, né? Então, quanto mais a gente correto, menos crimes haverão, porque a situação poderá ser diferente, né? Um ajudando o outro. E tem uma outra coisa que eu gostaria de registrar, assim, essa ideia está em outro texto do Evangelho, né? Que diz assim que os maus aprendem com os bons. Então, se a gente for um pouco melhor, a gente também vai ensinar outros que as coisas podem ser melhor. Eles também, como diz que a gente tem muita coisa para aprender, a gente também pode ensinar muita coisa. Quanto mais correto a gente for, mais ensina a quem está fazendo errado, né? Então, também o nosso exemplo, né? Então, tudo que a gente puder ser de exemplo para o outro, a gente vai estar angariando bastante coisas, né? Tanto para nós e também para eles, né? Acho que isso é importante para nós, para a gente se enriquecer, né? Alguém gostaria de pedir a palavra, comentar alguma coisa a mais? Bom, acho que não. Então vamos passar para a nossa vibração, nossa prece final, né? Para a gente encerrar e continuar certamente depois com as nossas indagações e as nossas reflexões sobre as palavras dessa irmã que trouxe para nós aqui neste Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar os nossos corações repletos de amor, amor por toda a humanidade, um amor transbordante que chega a todos os espíritos, a todas as criaturas de Deus, que como nós trazem as suas dificuldades para serem vencidas. Deus nosso Pai, agradecemos imensamente por esse momento e pedimos que vibrações de amor do nosso ser sejam emanadas a todo o nosso planeta, que essas vibrações possam chegar a todos os espíritos que necessitam, a todos os espíritos que estão passando por dificuldades, a todos os espíritos que estão doentes, a todos os espíritos que estão encarcerados, a todos os espíritos que cometeram algum crime, a todos os espíritos que sofreram por algum crime, a todos os espíritos que sofrem, que choram, mas também a todos os espíritos que estão alegres, que estão emanando a todo momento vibrações felizes para toda essa humanidade. Que boas vibrações possam chegar nesse momento especial que passa a Terra, a todos que estão trabalhando para que passemos por essa intempérie da natureza, por esse Covid-19, de uma forma mais branda, pelos médicos, pelos enfermeiros, por todos aqueles que estão trabalhando, porque não podem parar as suas atividades para nos atender. Vibremos também pelos cientistas que neste momento trabalham atrás de uma cura, de um remédio, de uma vacina, que a equipe espiritual possa
estar junto deles, intuindo-lhes o caminho a tomar, para que em breve tenhamos algo que possa nos ajudar a enfrentar essa pandemia. Vibremos para que o Evangelho seja norte na vida de todos os espíritos encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, por todos aqueles que vivem conosco, vibremos também intensamente por nós. Senhor Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade que deste a esta irmã de trazer a sua mensagem para que pudéssemos refletir, que os nossos corações se encham de compaixão, se encham de tolerância e que a gente possa elevar sempre uma boa vibração àquele que comete algum tipo de crime. Que sejamos intuídos sempre a elevar o nosso pensamento a Deus e pensar sempre em como Jesus reagiria frente a qualquer espírito que esteja em dificuldade. Abençoa a nossa caminhada e nos permite encerrar este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada a todos, que tenhamos uma ótima noite de descanso. Boa noite.